Nós temos aqui o tema, né? O tema de hoje é: em quem está a nossa confiança? É uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta, obviamente, retórica, para que você possa refletir sobre ela. E pensando sobre essa palavra confiança, né? A gente fala assim, tanto sobre confiança, confiar nas pessoas, eu não confio mais nas pessoas, né? Mas a pergunta é: em quem está a nossa confiança? Não no quê, mas em quem está a nossa confiança. Se a gente pegar aqui no dicionário o significado da palavra confiança, talvez alguém pense assim: fala para mim alguém, o que significa confiança? O que vocês acham que significa confiança? Fala, Brian. Eu acho que quando a pessoa acreditar. Confia nessa pessoa porque ela fica muito tempo do lado dela e ela acha boa. Entendi. Quando fica muito tempo próxima da pessoa e confia nela. Muito obrigada, Brian, pela sua colaboração. Mas se a gente pegar no dicionário, o significado da palavra confiança é a capacidade de acreditar nos outros, em nós mesmos, nas nossas atitudes e na vida como um todo. Acertou, gente. Depois, vem o latim confidentia, que significa acreditar plenamente, com firmeza. Então, acreditar plenamente, com firmeza, é o significado da palavra confiança. Eu acredito que todos vocês já ouviram muito sobre isso, confiança, mas eu queria que vocês refletissem comigo, antes da gente ler a passagem, em alguns pontos sobre no que nós confiamos. Pense comigo. Nós temos o hábito de confiar em tudo, até mesmo em pessoas que nós não conhecemos, certo? Vamos dar um exemplo. Um médico vai fazer uma cirurgia. Você está lá, você está confiando no médico. Você nem sabe da vida dele, você nem sabe onde que ele formou, você não sabe de nada. Você confia no médico. Você confia no motorista, né? Então você está confiando. Tem gente que não confia, né? Mas vai, né? Você confia no piloto. Quem já andou de avião aqui? Ficou com medo? Sim. Quem não ficou com medo? Levanta a mão. Aí, confiou. Vocês nem sabem quem que era o piloto. Vocês nem sabem onde que ele formava. Vocês não sabem nada da vida dele. Mas vocês confiaram nele. Vocês, não, eu não vou morrer aqui não. Porque o piloto é bom. Confiou no piloto. Vocês confiam até no cozinheiro. Vocês vão no restaurante, vocês confiam que aquela comida é boa, que não está envenenada, que você não vai passar mal. Vocês confiam no cozinheiro, vocês nem sabem quem é. Não é? Não é verdade? Então, parece que confiança virou uma palavra tão sem sentido agora, né? É acreditar plenamente, com confiança, em quem você tem conhece. Outra coisa, a gente confia em coisas. Você confia no seu carro. Você confia que ele não vai dar um banho com você numa estrada, correndo a 150 por hora. Você confia. Você confia no seu celular. Quem já foi aqui no Termas também? No Termas. Vocês confiam naquela montanha russa, né? Naqueles brinquedos lá. A maioria das pessoas confia que não vai machucar, que ele não vai sair do trilho. Lá na Bahia, de vez em quando, tem uns parques que fazem assim, tec, 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 tec. Aí você pensa: misericórdia, eu que não vou nesse negócio aqui tudo enferrujado. Mas tem gente que confia. Tem gente que confia nisso, não é verdade? E nós confiamos em pessoas próximas. Na verdade, eu acredito que a gente acaba confiando menos em pessoas próximas do que em coisas. Porque as pessoas nos frustram, mas a gente confia. Você confia na sua amiga, no seu amigo ou no conhecido, você conta a sua vida para ela. No Uber, né? No Uber, você conta a vida por... Tem gente que desabafa com o Uber. Sai confiando. Sai contando tudo. E aí a gente vai confiando. E vai confiando nessas pessoas. Vocês estão entendendo? Amém. Mas agora, beleza. E em Deus? O quanto você confia em Deus? O quanto nós confiamos plenamente, acreditamos plenamente em Deus?
gente lesse Salmo, no capítulo 20, no versículo 7. Está aqui, se vocês quiserem acompanhar. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? É bonito, né? Mas e na realidade? Isso aqui foi um salmo de Davi. Muitas vezes nós confiamos em coisas, ele fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Aqui Davi fala essa verdade, ele vive essa verdade. Davi realmente confiava plenamente em Deus. Nas suas batalhas ele sempre pedia confirmação de Deus. Senhor, é para eu ir nessa guerra? Deus falava, vai, ele ia. Senhor, é para fazer isso? Deus falava, vai, e ele fazia. Ele confiava plenamente em Deus. Quantas vezes nós confiamos mais no que os outros podem fazer, ou confiamos mais no que nós podemos fazer do que Deus pode fazer? Nós dizemos que confiamos, nós cantamos que confiamos, mas ficamos ansiosos, ficamos preocupados, perdemos o sono, perdemos o apetite, perde-se tempo, porque realmente não confia em Deus de verdade. É mentira. Nós não confiamos em Deus, porque se nós confiássemos em Deus, nós não nos deixaríamos levar pelas emoções de medo e ansiedade e preocupações. O quanto nós confiamos em Deus? Em quem está a nossa confiança? Será que está na força do nosso braço? Ou será que está naquilo que Deus diz? Naquilo que Deus diz para você? O quanto nós confiamos em Deus? E talvez você se pegue agora se perguntando, realmente, Thalita, eu acho que talvez eu realmente não confio tanto em Deus. Porque está acontecendo uma situação que está me deixando preocupado. Está acontecendo uma situação que eu não estou conseguindo dormir. Está acontecendo uma situação que eu não estou conseguindo comer. Isso é por falta de confiança em Deus. Porque não sei se vai dar o dinheiro. É claro que precisamos ser prudentes. Tem gente que quer gastar tudo e acha que Deus vai dar o dinheiro. Precisamos ser prudentes, mas nós precisamos confiar em Deus em todas as coisas. Porque Deus é aquele que supre todas as coisas. E talvez a pergunta que não quer calar. Thalita, eu entendi que eu não confio em Deus. Eu entendi que eu preciso descansar em Deus. Mas como? Como eu descanso e confio em Deus? Porque nós sabemos que precisamos confiar em Deus, certo? Certo? Todo mundo acredita nisso. Vocês concordam que a gente acaba confiando mais em pessoas do que em Deus? Confiando mais em nós do que em Deus? E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Mas como fazer isso? E para falar, eu quero ler um salmo de Davi também. Agora o Salmo 27, um pouquinho mais para frente, no versículo 1. Davi, ele fala assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Como confiar e descansar em Deus? Conhecendo quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar em Deus. Por que Davi confiava em Deus? Porque ele sabia quem Deus era. Davi conhecia Deus verdadeiramente. Davi conhecia e sabia o poder de Deus. E isso o tornava confiante em Deus. O quanto nós confiamos em Deus é o quanto nós o conhecemos. Davi diz: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a minha fortaleza. Então por que estremecer? Ele sabia quem Deus era. Davi afirmava um pensamento racional. Ele sabia quem Deus era. E depois ele falava de um sentimento
verdadeiramente porque ele tem ofuscado a verdade de Deus para você. Sabe? Deus diz para você: eu sou tua força. Aí o medo diz: você é fraco. Deus diz para você: eu estou com você. Mas aí o medo diz: você está sozinho. Deus diz para você: eu te amo. Mas aí o medo diz para você: você não é amado. E olha só como isso deixa todo mundo retraído. E agora, se eu ler o contrário? E se eu disser o contrário? O medo diz: você é fraco. Deus diz: eu sou a sua força. Se o medo diz: você está sozinho, Deus diz: eu estou com você. Se o medo diz: ninguém te ama, Deus diz: eu te amo. E é exatamente isso que acontece. Deus fala coisa pra gente e o medo vem ofuscar aquilo que Deus disse pra gente. Mas o que nós precisamos fazer é combatê-lo novamente com a verdade de Deus, aquilo que Deus diz sobre nós e aquilo que Deus diz que é. Combata o medo com a verdade de Deus. Toda vez que o medo vier para te atormentar, vier para te derrubar, você diz: eu sei quem Deus é. Deus é minha força, Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Medo, eu não aceito você na minha vida, porque eu sei quem Deus é, e Deus já é vitorioso, e Ele me tornou vitorioso também. Combata o medo com a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus diz para você. Não deixe que os pensamentos de medo, não deixe que o inimigo use esse sentimento para te derrubar. Confia em Deus, aquilo que Deus diz. Você tem promessa de Deus, amém? Você se lembra das promessas de Deus? Então por que nós paralisamos e não vivemos as promessas de Deus? Porque permitimos que o sentimento, que as frustrações nos impeçam de continuar a caminhada, aquilo que Deus diz para fazermos. Combata esse sentimento com a verdade de Deus. Use a palavra de Deus. Use a espada de Deus. Deus nos deu autoridade para fazer isso. Então use aquilo que Deus te deu. Amém? Não deixe que o medo tome o lugar de Deus na sua vida. Muitas pessoas aqui chegaram com medo. Medo de muitas coisas. Muitas pessoas chegaram aqui com medo. Medo de ver um casamento frustrado. Medo de não conseguir conquistar o trabalho que precisa. Medo de não conseguir pagar a conta amanhã. Creia que você tem um Pai. Entregue ao Senhor todos os seus problemas. Entregue ao Senhor. E creia que Ele cuidará de você. Se firme na palavra do Senhor. Sim, trabalhe. Sim, vá atrás. Porque Deus ama também o trabalhador. Mas confia naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Olha só o que diz o versículo 3 do Salmo 27. Você pode colocar para mim? Alguém? Versículo 3 do Salmo 27. Está chegando. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Será que nós podemos dizer como Davi? Ainda que vier problema, eu confio que Deus está comigo. Ainda que todos me abandonam, eu confio que Deus é o meu refúgio. Ainda que eu não consiga me sustentar com nada, eu sei que Deus é o meu Pai e Ele está comigo, porque Ele diz que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu creio nisso. Eu confio naquilo que Deus disse. Para terminar, eu gostaria de ler só algumas passagens. Estou acabando. O Salmo 55, versículo 22 diz, escuta isso:
Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tem uma versão que diz: jamais permitirá que você seja abalado. Entregue as suas aflições. Entregue as suas aflições. Entregue e Ele cuidará de você. Você crê nisso? Uma outra passagem diz: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Precisamos confiar no Senhor, confiando em Deus, confiando nas suas promessas. E esse versículo 2 do Salmo 62, coloca aí por favor, Salmo 62, versículo 2. Eu gostaria que você se colocasse de pé e todos em uma só voz nós vamos declarar isso. Eu gostaria que você cresce nisso, creia nisso, creia no que você está dizendo, creia nas promessas do Senhor, creia naquilo que Deus é. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar em Deus verdadeiramente. Vamos ler. 2, 3 e... somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Creia nisso. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós não seremos abalados. Quando nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados, porque Ele é a nossa rocha firme. É nele que nós confiamos, é nele que está a nossa confiança. E eu gostaria